discussion of potentially non-human spacecraft. Based on your experience and extensive conversations with experts, do you believe our government has made contact with intelligent extraterrestrials? Something I can't discuss in public setting. Okay, I can't ask when you think this occurred. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. And was this documentary evidence, this video, photos, eyewitness? Like, how would that be determined? Uma das perguntas mais importantes da humanidade é: estamos a sós no universo ou existem naves e seres não humanos em nossa galáxia? A NASA, em uma conferência inédita, tentou esclarecer a questão sobre os WAPs, ou fenômenos anômalos não identificados, sem sucesso, pois não chegaram a nenhuma conclusão. O fenômeno pode ser real? Para responder essa pergunta, uma nova conferência foi realizada nos Estados Unidos para tentar pressionar o governo americano e o Pentágono, que, segundo denúncias de ex-militares, teriam em seu poder naves e seres alienígenas que haviam caído em solo americano, como o que aconteceu em 1945 em Roswell, Novo México, e até no Brasil, como nos casos de Colares, onde luzes perseguiam moradores ribeirinhos, injetando raios que sugavam a energia das pessoas. O evento foi registrado por militares com o codinome de Operação Prato, sob o comando do Exército Brasileiro. Temos também na cidade de Varginha, em Minas Gerais, o recolhimento de naves e seres que o caso ficou conhecido como ET de Varginha ou a Roswell brasileiras. Os denunciantes, todos militares com respaldo de uma ficha de trabalho exemplar, responderam durante 3 horas às perguntas dos congressistas americanos e alguns convidados. Para Ryan Graves, um ex-piloto que depende que uma postura menos fechada do governo americano em relação aos OVNIs. Ele fez contato com muitos pilotos que presenciaram o fenômeno e diz que muitos não relatam por causa do preconceito e o transtorno que isso causa na vida do piloto, civil, comercial ou militar. O comandante aposentado da Marinha, talvez o único homem mais próximo de um tic-tac, como são chamados, por parecer aquelas balinhas brancas de menta, o Sr. David Fravor, que chegou tão próximo que pôde observar os detalhes do objeto, que era do tamanho de um ônibus, segundo suas palavras, branco, sem asas, ou qualquer parafuso ou marca de solda ou ligamento na superfície. Não havia nenhum tipo de propulsão visível e nem marcas de aquecimento devido ao deslocamento absurdo que o objeto fazia com a maior facilidade. Eram manobras impossíveis de realizar com as nossas aeronaves e tecnologias atuais. Então podemos descartar drones de países como Rússia ou China, ou mesmo uma arma secreta do próprio governo americano. O fato de termos a conferência feita pela NASA e o Congresso americano agora sinaliza para uma situação diferente na ufologia atual. Já não estamos mais no mundo da fantasia, onde ETs ficavam ao lado de fantasmas, demônios, duendes, espíritos. Havia um ceticismo exagerado na época, apesar do Fox Mulder, mas desproporcional. Falar de OVNIs era o mesmo que falar de homenzinhos verdes e mate,
Afinal, a ciência não é, nem nunca será uma coisa dogmática, fechada, onde temos verdades absolutas, onde não há chance de transformar um pensamento ou um conhecimento. A ciência é aberta às novas possibilidades. Como diria Carl Sagan, alegações extraordinárias precisam de provas extraordinárias. O avanço inexorável da tecnologia e das câmeras mais potentes e precisas a cada dia fornece provas de que existem coisas estranhas no céu. Não podemos negar isso. Como alega o nosso terceiro denunciante chamado David Grush, que diz ter provas de que o governo americano tem seres alienígenas e naves que estão sendo pesquisadas em segredos em locais como Área 51, em Nevada. A pressão feita pela imprensa americana, através do renomado jornal The New York Times, que trazia uma matéria dizendo que o Pentágono estava com um orçamento secreto para investigar OVNIs, ao mesmo tempo que negava a existência deles. O Pentágono, então, liberou 3 vídeos que foram gravados por aeronaves militares do exército americano com toda a sua tecnologia, onde podemos finalmente analisar os dados que fariam o Carl Sagan ficar bem contente. Não era mais a palavra de um senhorzinho humilde em seu sítio que relatava esses fenômenos, mas o próprio governo americano, que ao mesmo tempo nega os WAPs, mas em segredo investiga o fenômeno. É compreensível que revelar esse material sem uma devida preparação para a humanidade seria inconsequente. Não saberíamos exatamente como as pessoas do mundo iriam reagir. Mas temos ao menos uma ideia de como uma grande parte da humanidade reagiria. Observando que temos ainda nos dias de hoje guerras por motivos absurdos e banais. Agora imagine essas pessoas intolerantes, com gente de outros países invadir o seu lugar. Ou seja, um imigrante apenas tentando uma melhor oportunidade em outro país seria provavelmente hostilizado. Agora imagine o que essas pessoas fariam com os seres de outros planetas, de outros mundos. O governo americano e de outros países sabem disso. Sabem que a revelação de que não estamos a só no espaço seria uma coisa complicada. E que é pior, existem situações em que nenhum exército no mundo pode enfrentar essas naves. Não sabemos o que esses seres querem. Não sabemos se eles são hostis ou violentos. Seria a humanidade feita de escravo por esses seres? Ou pior, seríamos utilizados como alimentos? Sim, são perguntas terríveis que precisam ser feitas. Mas acredito que pelo tempo que eles estão aqui e ainda não fomos atacados, claro, com situações como eu disse, como colares e alguns lugares do planeta onde são relatos de que existe o ataque, acho que podemos ficar mais tranquilos com suas reais intenções. Existe uma vertente da ufologia que segue os ensinamentos de um líder galáctico chamado Astar Sheran, que seria o comandante-chefe de uma raça evoluída de seres de luz que vieram aqui para trazer paz e harmonia para a humanidade. Eu gostaria muito de acreditar numa situação dessa. Alguns lugares na vastidão do espaço estão tão distantes da nossa galáxia que é plausível uma civilização avançar tecnologicamente, moralmente, socialmente. O problema seria conseguir vencer a distância para chegar até a nossa galáxia. Como sempre, teve muitas perguntas, mas poucas respostas para saber se estamos sozinhos no universo ou se existe apenas a raça humana nesse imenso local.
Estamos com várias civilizações que visitam nosso planeta ou não? São duas perguntas, são duas hipóteses. Ambas são assustadoras. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e procure sempre olhar para o céu. Um abraço e tudo de bom.